Fala rapaziada, firmeza, como é que vocês estão? Tranquilos? Aqui quem fala com vocês é o Juan e hoje, rapaziada, trazendo mais um react pra vocês e dessa vez 13 diferenças entre homens e mulheres e suas explicações no canal Matemática em Evidência. E lembrando, o link do vídeo original vai estar na descrição, então vão lá, deixam um like e se inscrevam no canal do Matemática em Evidência, que ele merece pelo excelente conteúdo que ele traz aí pra gente. Bom, vou me inscrever aqui, ativar o sininho de notificação, deixar o meu like para dar aquela fortalecida. Qualidade full como sempre. E galerinha, o que vocês estão achando da qualidade da minha imagem aqui, né? Comprei uma webcam nova, né? 4K 30 FPS, mas eu não tô gravando a 4K, né? Tô aqui a 1080 60, né? Tô mais fluidinho aqui, né? Então, me fala aí se a qualidade aqui da minha câmera melhorou, o enquadramento aqui tá bem melhor, né? Enfim, deixa o feedback pra mim aí, fechou? Me ajuda bastante. Bom, vamos lá então. 13 diferenças entre homens e mulheres e suas explicações. Play. Matemática do que Homens e mesmo? mulheres evoluíram de modos diferentes. Em evidência. Tinha que ser assim. Os homens caçavam, as mulheres ficavam com o grupo. Os homens protegiam e as mulheres cuidavam. Como resultado, seus corpos e cérebros tomaram rumos diversos no processo da evolução e se transformaram para se adaptarem melhor às suas funções específicas. Os homens se tornaram mais altos e mais fortes que a maioria das mulheres e seus cérebros se desenvolveram para cumprir as tarefas que lhe cabiam. Já as mulheres ficavam satisfeitas de ver seus homens saírem para trabalhar enquanto elas mantinham o fogo aceso na caverna. Seus cérebros também evoluíram para atender às funções que precisavam desempenhar. Por milhões de anos, a estrutura dos cérebros dos homens e das mulheres... Cara, não tem problema nenhum essa estrutura, ô, Yane. Não tem problema nenhum essa estrutura aí, cara. Não sei porque problematizaram tanto. Ai, nós mulheres temos que ficar na cozinha. Quem disse isso? Não sei o que. Nós mulheres também podemos. Pode, mano. Vocês podem fazer o que vocês quiserem. Mas eu não vejo nada errado entre uma família onde o pai é o homem, né? Melhor dizendo, é o cara que sustenta a casa, né? O pai, né? Se tiver o filho na família, o cara é o que faz o trabalho duro ali, né? Vai trabalhar e tudo mais. E traz o sustento pra casa, enquanto a mulher usufrui do. Usufrui não, né? Cuida dos afazeres domésticos, né, velho? Comida, lavar roupa, cozinhar, enfim. Cuidar do filho, né? Então, assim, eu não vejo problema nenhum, mano. E principalmente no Brasil, né, mano? Acho que esse tipo de sociedade acho que é bem mais difícil, né? Porque aqui no Brasil o custo de vida tá muito alto, então, assim, precisa de quanto mais gente trabalhando, melhor, né? Até o gurizinho, se botar o gurizinho aí, sei lá, vender um picolé na rua aí, fazer alguma coisinha pra ajudar a trazer sustento pra dentro de casa também, porque tá foda, né, mano? Hoje em dia só uma pessoa da família trabalhando tá complicado. Mas enfim, eu não vejo nada, não vejo problematização não. Se eu pudesse, mano, eu até faria isso se eu tivesse condições, né, velho, de trazer sustento pra casa enquanto, sei lá, se eu tivesse uma mulher e ela... Eu deixaria ela cuidando da casa ali, caso ela se quisesse. Mas se ela não quisesse, também tudo bem. A gente divide os afares deles ali, sem problema nenhum. Enfim. Mulheres foram se formando de maneiras diferentes. Hoje em dia, Galera, sabemos que meio mulheres gripado, e homens peço perdão, tá? processam as informações de modos diferentes, pensam de formas distintas, têm crenças, percepções, prioridades e comportamentos diversos. Desconhecer esse fato é uma receita certa de confusão, sofrimento e desilusão pra toda a vida. Pra quem não me conhece, prazer, meu nome é Logan, e pra quem já conhece, tô aí hoje com mais um vídeo, e dessa vez eu vou te apresentar algumas diferenças entre o sexo masculino e o sexo feminino. Atitudes, maneiras de agir, pensar, diferenças físicas. Tenho certeza que você vai gostar bastante do vídeo porque ele vai te explicar muitas das coisas que acontecem no nosso dia a dia, vai te revelar muita coisa que você não sabia e também vai te ensinar muito sobre o sexo oposto, ou seja, como lidar com as nossas diferenças. Antes de eu começar a citá-las, eu preciso dizer que tudo que eu for apresentar para vocês está baseado em diversas pesquisas de renomados paleontólogos, etnólogos, psicólogos, biólogos e neurocientistas. Não é baseado só em achismo, e sim em evidências e estudos científicos. E é claro, para algumas coisas que eu for apresentar aqui, algumas pessoas podem dizer, eu não sou assim, eu não faço isso. É claro que há muitas exceções, mas eu tô falando aqui sobre a média. Ou seja, a média significa que se você entrar numa sala cheia de gente, você vai notar que as mulheres são mais baixas do que os homens. É claro que vai ter uma mina mais alta que um homem lá, minha namorada é bem maior que eu, mas em geral, na média, os homens são maiores que as mulheres, entendeu? Cara, eu tenho 1,80 e vocês, rapaziada? A mulher é um radar. A mulher percebe claramente quando a outra pessoa tá aborrecida ou magoada, o homem tem mais dificuldade
de perceber isso. As mulheres possuem uma habilidade sensorial muito mais aguçada que o dos homens, pois para garantir a sobrevivência da família, as guardiãs da cria precisavam estar alertas para as pequenas mudanças no comportamento da sua prole, poderiam indicar dor, fome, doença, agressividade ou tristeza. Os homens, cumprindo sua função de caçadores de comida, isso eu tô falando lá nos primórdios, eles não ficavam por perto tempo suficiente para aprender a interpretar os sinais não verbais ou as formas de comunicação interpessoal. Isso é muito louco, mano. Uma pesquisa realizada na Universidade de Pensilvânia mostrou que o cérebro de um homem, quando tá em repouso, a sua atividade elétrica é interrompida em pelo menos 70%, enquanto no cérebro feminino a atividade elétrica fica 90% ativa ainda. Uma outra diferença entre nós é a diferença de visão. Sim, enxergamos de formas diferentes. Como caçador, o homem precisava ser capaz de identificar e perseguir alvos distantes. Ele desenvolveu então um tipo de visão que parece ser uma visão de túnel, para que não se desvie do foco. A mulher precisava de um raio de visão que lhe permitisse perceber algum predador se aproximando. Por conta disso, durante a evolução da nossa espécie, a mulher desenvolveu uma visão periférica mais ampla, enquanto... Caralho, mano, é sério isso? Galera, vou até pausar aqui rapidinho, que já voltei rapidão. Vou só consertar um negócio aqui. Pronto, voltei. Fui só chegar a câmera um pouquinho mais pro lado ali, que tava me incomodando. Aí. Que hoje tá quente, velho. Eu já entendi. O homem, ele consegue enxergar alvos mais precisamente à distância, enquanto a mulher tem um reflexo mais apurado de perceber o que está aí à sua volta. É mais ou menos isso? os homens uma visão mais Doideira, de velho. túnel. O exemplo disso hoje em dia é que as mulheres conseguem ver tudo que tá dentro da geladeira ou do armário sem ao menos mexer a cabeça, enquanto a gente, homem, procura um objeto dentro desses lugares virando a cabeça pra lá. Poxa, usar como argumentação o fato de que ô mãe, cadê não sei o que? Tá na sua frente aí. Eu já olhei, não tá. Aí do nada tá ali, tá ligado? É foda. Lá, pra cá, pra cima e pra baixo. E é por isso que nossas mães, mulheres, conseguem achar as coisas com bem mais facilidade que a gente. Por isso que parece que nossas mães são bruxas, conseguem Exato. achar um negócio que a gente tava procurando Aí o no exemplo lugar que a gente que já eu acabei de procurou e dar, tinha mano. achado. E estendendo nesse papo de visão, aqui vai um dado muito interessante. O campo visual mais amplo é a Então quem passa a visão é as mulheres, velho. Olha aí. papo de Fala aí, visão, fala aqui vai dela. um dado muito interessante. O campo visual mais amplo é a causa das mulheres raramente serem surpreendidas observando um homem. E, pelo contrário, é difícil encontrar um homem que nunca tenha sido acusado de devorar com os olhos alguma menina. Pesquisas na área sexual, realizadas em vários países, concluíram que as mulheres observam os corpos masculinos tanto quanto os homens observam os delas. E talvez até mais. Só que, como sua visão periférica é superior, raramente são flagradas fazendo isso. Seguindo ainda nesse papo de Caralho, visão, velho. enquanto a mulher enxerga melhor no escuro que o homem, As mulheres olham mais pra mim do que eu pra elas? Será? os olhos masculinos são mais eficientes quando se trata de um campo de visão mais longo e mais estreito, o que lhes dá uma superior e, portanto, mais segura visão noturna a longa distância. Essa capacidade, combinada com a sua boa orientação espacial, ainda vou falar sobre isso mais pra frente, permite ao homem identificar o movimento dos outros veículos na estrada tanto à frente quanto atrás com maior facilidade. A maior parte das mulheres que dirigem relatam uma espécie de cegueira noturna, não consegue distinguir em que ponto da estrada estão os carros que se aproximam, o que os olhos de caçadores Caralho. tipicamente masculinos fazem com mais facilidade. Resumindo, galera, numa viagem longa, deixa sua mina dirigindo durante o dia e, quando ficar de noite, você assume o controle. É mais seguro fazer uma viagem assim. Agora, uma diferença auditiva, as mulheres escutam melhor que a gente, principalmente sons agudos. As mulheres, por exemplo, foram programadas para escutar o choro de uma criança durante a noite, enquanto o pai pode nem perceber e continuar dormindo. A mulher é capaz de ouvir um gato miando muito longe, mas o homem, com a sua excelente habilidade de orientação espacial, como eu falei, eu já vou falar mais pra frente, consegue dizer onde é que tá o bicho. Diferente da mulher, às vezes ela se confunde da localização. Com uma semana de vida, as meninas já são capazes de identificar a voz da mãe ou distinguir o choro de outro bebê entre os sons do ambiente. Os meninos não conseguem. O cérebro feminino tem a capacidade de isolar e ser Caralho, mano. Mano, isso é real, mano. Obviamente eu teria que fazer todo um estudo também em volta disso aqui pra saber, né, velho? Eu vou fazer isso? Obviamente eu não vou, né?
os sonhos e de tomar decisões a respeito de cada um deles. Por isso as mulheres conseguem prestar atenção a uma conversa íntima com seu cônjuge, por exemplo, e ao mesmo tempo ouvir o que se diz à sua volta. E é por isso também, né, por consequência, que os homens têm tanta dificuldade em escutar alguém quando a televisão tá ligada ou quando tá fazendo alguma coisa. Ele não consegue fazer essa separação direito, por isso que ele prefere fazer uma coisa por vez. E é por isso também que muita gente fala, tem aquele ditado popular, né, que mulher é multitarefa. E elas realmente são. Elas conseguem fazer mais coisas ao mesmo tempo do que a gente homens. Uma outra diferença é que os homens... Cara, eu até... Quer dizer, é verdade, mas assim, eu até consigo. Mas numa lentidão... Cara, o pior é que eu fazia numa tarefa só. Tipo assim, vamos lá, limpar a casa, por exemplo. Vamos lá, pegar isso. Assim, porque eu ajudo minha mãe aí na limpeza da casa, né? Minha mãe limpa a casa, sei lá, ela demora umas... não, eu também já tô exagerando. Umas 2 a 3 horas, assim, pra limpar a casa 100%, tá ligado? Véi, eu fico o dia inteiro pra limpar uma casa, mano. Impressionante, né? Porra. Eu demoro pra caralho. Quer dizer, eu já demorei mais antes, só que depois de... Atualmente eu já sou mais ligeiro, né, velho? Depois que você vai fazer, você vai acostumando, seu corpo vai entrando no ritmo ali, pá. Aí tu acaba acostumando, mas, pô, eu costumo demorar quase o dia inteiro, mano, pra limpar uma casa, mano. Pô, homens não reparam em detalhes. Vamos supor que você foi... Lavar a vasilha, velho. Pô, enquanto minha mãe, rapidinho, eu fico ali esfregando. No tempo do que a gente homens. Sei lá, mano, não sei porquê. É que os homens não reparam em detalhes. Vamos supor que você foi pra uma festa, não tô falando de baile, coisa assim do tipo, não é uma festa normal, sabe? Com a sua mina, e você acabou conversando com uma outra mulher que tava por lá, tipo, na fila ali, pra pegar uma bebida. Enquanto a mulher conversava contigo, ela inclinava o quadril, lançava os olhares demorados em sua direção, mexia o cabelo, passava a mão na coxa, segurava o lobo da orelha, brincava com a haste do copo da bebida que ela tava tomando e falava como uma garotinha. Você provavelmente não ia perceber tudo isso, mas a sua mina ia, cara, e sem nem precisar olhar pra você direito. E eu não falo só da sua mina, não. Todas as mulheres da festa também conseguiram perceber as intenções dessa mina que tava falando contigo, como se fosse uma mensagem telepática, tipo, caralho, caraca. Isso pode acabar gerando discussões da mina falando que você tava dando bola pra mulher, que tava dando em cima de você, e você nem reparou nisso, e ela vai falar que tu é mentiroso, que tava na cara que ela tava dando em cima. Isso gera muita treta, mano, muita treta. Vamos falar agora sobre toque. As mulheres são mais sensoriais. A pele é a parte mais extensa do corpo humano. Nelas são distribuídas de maneira irregular uns 2.800.000 receptores para a dor, 200.000 para a temperatura e 500.000 para o toque e pressão. E desde que nascem, as meninas são mais sensíveis ao toque. E quando adultas, a sensibilidade da sua pele é pelo menos 10 vezes maior do que a dos meninos. Um estudo mostrou que os meninos mais sensíveis ao toque não chegavam nem ao índice alcançado pelas meninas de menor sensibilidade. Como os receptores das mulheres são 10 vezes mais sensíveis, elas dão muita importância ao toque, aos carinhos, e isso, cara, é filho, amigo, amiga, a maioria gosta de ser tocada e tocar. Mas aí vem uma pergunta, né? Por que as peles dos homens são tão grossas? É inclusive por conta disso que os homens têm mais ruga que as mulheres. Cara, nas costas, a pele masculina é quase 4 vezes mais grossa do que a da barriga. E isso se deve ao fato dos seus antepassados, quando precisava de mais proteção para caso de um ataque por trás. Caraca, velho. Eu tô me sentindo o pico lá de baque, tá ligado, mano? Sei lá, mano, eu sou um pré-histórico, assim, muito doido. Grande parte de sua sensibilidade ao toque é o corpo se preparando para os rigores da caçada. O homem precisava ter uma pele menos sensível para correr entre plantas cheias de espinho e entrar numa luta corporal com animais inimigos sem que a dor incomodasse. Por isso que ele às vezes nem percebe um ferimento durante uma atividade física ou esportiva. Apesar disso, a não ser que esteja inteiramente absorvido por uma atividade, o homem é bem menos resistência à dor do que uma mulher. Uma mina doente, cara, consegue arrumar disposição para fazer um monte de coisa, velho. Enquanto um moleque, sei lá, pegou uma febrezinha e ele quer ficar deitado o dia inteiro. O pior que isso é verdade, velho. Pô, que eu pegar uma gripe e ficar, porra, mal pra cacete, mano. Tomando um sopinha, tá ligado? Uma outra diferença entre nós é o paladar. Na mulher, os sentidos do paladar e do olfato são superiores. Os homens se saem melhor na percepção de salgado e amargo, enquanto as mulheres são muito melhores em distinguir os doces. Por isso, há mais chocolatras entre elas. Como guardiã da cria e colhedora de frutos, a mulher sempre tinha de provar o que dava aos filhos, vendo se estavam doces e maduros. Eis aí uma provável causa das mulheres gostarem tanto de doce e de estar entre elas a maioria das pessoas que mais
câmera. Louco. Agora vamos falar um pouco sobre fala. Essa parte é interessante. Há milhares de anos a gente sabe que os homens não são muito de falar, né? Principalmente se comparado às mulheres. As mulheres realmente falam muito. E eu vou falar sobre isso daqui a pouco. As meninas não só começaram a falar antes dos meninos, como aos 3 anos tem mais ou menos o dobro de vocabulários que eles. Olha que doideira. E por que dessa diferença? Cara, a gente não pode esquecer que os homens evoluíram como caçadores e não como comunicadores igual as mulheres. Durante a caça, só utilizavam sinais não verbais e muitas vezes ficavam horas e horas em silêncio, à espera da presa. Por exemplo, um homem quando vai pescar com os amigos, fica muito tempo também imóvel, sem falar. Ele gosta apenas de estar junto com os amigos deles. Quando tá vendo um filme, fica focado, não fica falando tanto sobre o filme, só fala, pô, passa a pipoca aí, passa o... Pô, tá maluco, velho? Pô, hoje em dia, então, com essa era gamer aí, mano, pô, fala, vai tomar no cu, caralho, pega aquela porra ali, não sei o quê, mata o Creeper, olha o Enderman. Aquelas discussões, aquelas letras no Skype, mano. As mulheres, eu percebo que elas são mais quietas, mano, sei lá, pelo menos parece, né, eu tenho essa impressão. Assim, quando se trata de jogo, mano, o homem arruma um estardalhaço do cacete, mano. Guaraná, coisas simples, sabe? Não fala muito não. Já as mulheres é diferente. Se tiver as minas junto e tiver um silêncio porque tem algum problema. Gente, se liga na diferença. As mulheres usam por dia em média 6.000 a 8.000 palavras, mais de 2.000 a 3.000 sons vocais e 8.000 a 10.000 gestos, expressões faciais, movimentos de cabeça e outros sinais de linguagem corporal. São mais de 20.000 palavras para comunicar mensagem durante o dia. Por isso que estudos recentes na British Medical Association informou que as mulheres sofrem 4 vezes mais problemas nas cordas vocais do que os homens. E falando na gente, de 2.000 a 4.000 4 vezes mais problemas nas cordas vocais do que os homens. E falando na gente, de 2.000 a 4.000 palavras que a gente usa durante o nosso dia, 1.000 a 2.000 sons vocais, de 2.000 a 3.000 sinais de linguagem corporal, isso dá em cerca de 7.000 palavras por dia. Mais ou menos 1/3 a menos do que a marca alcançada pelas mulheres. Realmente, as mulheres falam pra caralho. E essa diferença na fala fica mais evidente no fim do dia, porque parece que isso é meio que um estoque que precisa ser batido, tá ligado? Tipo, enquanto durante o dia o homem já bateu a sua cota de 7.000 palavras, ele não tem mais vontade de dizer mais nada. Só quer... Esse cara aí é o ator que faz o Batman, ou não? Fim do dia, porque parece que isso é meio que um estoque que... O Keanu Reeves discorda desse argumento dele aqui, mano, na moral. Precisa ser batido, tá ligado? Tipo, enquanto durante o dia o homem já bateu a sua cota de 7.000 palavras... Não, quer dizer, falei errado, perdão. O Keanu Reeves concorda muito com o argumento dele, né? Ao contrário, mano. Que o Keanu Reeves é quieto, não fala, né? Ele não tem mais vontade de dizer mais nada, só quer ficar quieto, na dele. Já a mulher, cara, vai depender muito de como ela passou o dia. Se ela conversou bastante, já gastou as 20.000 palavras. Agora, se ela não conversou tanto durante o dia, ela vai querer gastar tudo que resta dela no final do dia. Ou seja, se ela usou mais 5.000 palavras durante o dia, no fim do dia ainda vão restar 15.000 em estoque. E aí que gera aquele atrito do homem e da mulher, que a mulher fica falando e você só quer que ela calhe a boca, cara. E por conta disso, a mulher se sente meio mal, né? E que vai uma observação importante que a gente pode pensar sobre esse assunto, é que se uma mulher conversa... Acho que é o Christian Bale mesmo, né, velho? Ela gosta é Christian de você. Bale, se ela não fala direito não contigo é porque ela não gosta de você, né? Ou se você tá num relacionamento com ela e ela não tá falando contigo é porque você fez alguma merda. Uma outra diferença é que mulheres são indiretas enquanto nós homens somos diretos. Então, por exemplo, se eu quero ir pra um cinema, eu falo pra minha mina, vamos pro cinema sábado tal hora. É isso. Mulher não. Mulher, se quer ver um filme no cinema e fala, pô, o casal tal de amigos foi ver o filme tal, eles falaram que gostaram muito e joga isso no ar. Como se a gente tivesse que adivinhar, né, que ela quer ver o mesmo filme que o casal de amigos viram. As mulheres usam muito discurso indireto, por isso que nós homens ficam falando, cara, a gente tem que ler seus pensamentos, tem uma bola de cristal pra saber o que tu querer. Elas não são objetivas, cara. Por exemplo, se você namora e dá 2 opções de rolê pra sua mina, você quer ir pra uma praia ou você quer ir pra uma coisa mais perto aqui, ir ver um filme, ir num restaurante maneiro, o que você quer? Ela não vai falar o que ela quer. Ela vai falar assim, ó, o que você prefere? Caralho, a gente pergunta pra pessoa o que ela quer, ela joga... Pô, mas isso aí é meu primo, velho. Meu primo é assim, velho. Meu primo, caralho, meu primo não sabe tomar decisão, cara. Pô, tudo é... Não sei, você que sabe. Ele não sei, ele não toma decisão, cara. De volta pra gente, só que ela joga de volta pra gente querendo que a gente escolha o que ela quer fazer. Então, por exemplo, se eu decido ir pra praia e ela querer fazer um rolê mais de boa, tipo ir pro cinema, comer alguma coisa, ela vai ficar puta contigo, você não vai entender o motivo. Aí depois ela vai revelar pra você, depois que você for pra praia, que ela queria, na verdade, ir pro cinema com ela. Esse, mano, tem que ficar com esse vídeo de fundo aí, mano. Mas você não me falou, como é que eu vou adivinhar, cara? Isso é muito louco, mano, muito louco. Uma outra diferença também no modo de ser é que as mulheres são bem mais emocionais, enquanto os homens são bem mais literais. Então, por exemplo, na conversa,
mina tá discutindo contigo e ela fala, cara, você nunca concorda comigo. Aí você fala assim, como assim nunca? Eu concordei com você nas últimas 2 opiniões, cara. Aí ela vai lá e fala, você sempre fica contra mim, você quer estar certo sempre. Aí ela vai lá e fala, ué, nem sempre eu discordo de você. Eu concordei com você hoje de manhã, cara, ontem à noite no sábado passado. Então você não pode dizer que eu sempre discordo de você. Cara, é muito doido isso. Quando numa conversa a mulher tá falando as coisas só pela emoção, o homem fica tentando definir as palavras dela literalmente, sabe? Isso também é uma outra parada que gera muita discussão. Porque em muitas conversas, às vezes as mulheres querem falar sobre algum problema que elas tiveram no dia dela, alguma coisa que vem incomodando elas, e nós homens, observando isso, a gente fica dando soluções pra esses problemas, a esses acontecimentos, sendo que ela não quer isso. Ela só quer que você fique calado escutando ela. É muito doido isso. A gente fica, pô, cara, só fazer isso aqui, não precisa de tanta alarde, faz isso aqui que dá certo. Mano, você tá se preocupando à toa, é só fazer isso aqui, você não quer, a garota não quer a solução, ela só quer que você escute ela, velho, só isso. Agora vamos falar sobre habilidade espacial. Gente, cerca de 90% das mulheres têm limitada capacidade de orientação espacial. Aqui as pesquisas apontam que as mulheres mais capacitadas em orientação espacial não chegam nem perto dos homens menos capacitados. Então, por exemplo, aquela parada que é ditado popular também, que as mulheres dirigem mal, que as mulheres não conseguem seguir mapas direito, não é sexismo. Isso é realmente uma desvantagem que as mulheres têm, por conta da evolução. Nós homens temos partes nos cérebros específicas só pra isso de orientação espacial, enquanto as mulheres não têm. Nós conseguimos imaginar, por exemplo, uma planta de uma casa 2D em 3D. A gente consegue imaginar aquela casa em 3D. As mulheres não conseguem fazer isso direito. A gente consegue pensar numa figura em 3 dimensões, girar ela. Né? Para as mulheres isso é praticamente impossível. E aqui vai um ponto de reflexão. É bem provável que as mulheres têm bem mais dificuldade em geometria espacial do que os homens, porque é mais difícil pra elas conseguirem. Cara, pra ser sincero, velho, eu tenho dificuldade em tudo isso aí, velho. Imaginar as figuras na sua cabeça. E assim, gente, hoje em dia os homens não precisam mais caçar, né? Então eles utilizam sua boa orientação espacial no golfe, nos jogos de computador, no futebol, nos jogos de dardo e em outras atividades onde haja perseguições e um alvo a ser atingido. Por isso que normalmente mulher joga mal pra caralho videogame também. Não tem comparação um homem jogando jogo de tiro com uma mulher, um homem jogando futebol com uma mulher. Por isso que os jogos de futebol das mulheres são tudo esquisito, cara. É normal, não tem como ser igual, é uma desvantagem que elas têm. E isso vai se estender a várias atividades da vida. Um homem jogando xadrez, do jeito que as peças estiverem ali do tabuleiro, ele consegue imaginar as peças se mexendo pelo tabuleiro, ele consegue imaginar as jogadas assim. Eu não imagino não, velho. Tem mais dificuldade em fazer isso, talvez pensar ali no tabuleiro em 2D, né, do jeito que ele tá, mas nada que também não possa ser treinado, né. Vou citar uma última aqui, pro vídeo não ficar muito longo, tem bem mais, então se vocês quiserem a parte 2, comentem aí. A última é a seguinte: os homens escondem as emoções. Gente, os homens modernos ainda carregam consigo a herança genética, né? A obrigação de ser valente e não demonstrar fraqueza. As mulheres sempre reclamam, por que eles têm sempre que bancar o durão? Por que não demonstram o que sente? Mais as mães, as namoradas. Quando ele tá preocupado, se fecha, se isola. Quando ele tá triste, também faz isso. O homem é por natureza desconfiado, competitivo, fechado, defensivo. Um solitário que esconde as emoções para manter o controle. Demonstrar as emoções é perder o controle. E ainda mais, o condicionamento social ainda reforça esse comportamento. A gente tem que mostrar que a gente é shed, né, meu irmão? Pô, nada me abala. Sentimentos são jogados ao nada. Lembrei da música lá do Drag, né? Do WLO. Quando ensina que seja homem, faz cara de mal, meu irmão. Homem não chora. Pode chorar. O cérebro da guardiã da cria tá programado para franqueza, confiança, cooperação, as demonstrações de vulnerabilidade, a revelação de emoções e para saber que não é preciso ter a situação sob controle o tempo todo. Se a mulher tenta conseguir que o homem fale de seus sentimentos e problemas, ele resiste, porque vê nisso uma crítica. Ela só tem um objetivo: ajudar a fazer com que ele se sinta melhor. Pra mulher, dar conselhos é a prova de confiança mútua e não sinal de fraqueza de quem os escuta. É por isso que quando o homem e a mulher enfrentam juntos um problema, é tão difícil um entender as reações do outro. Enfim, gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Ainda tem muita coisa curiosidade pra falar da hora, velho. Diferenças. Como eu disse, se vocês quiserem a parte 2, comentem aí. Legal. Pô, eu nem falei, cara, sobre as diferenças do nosso modo de pensar sobre atos libidinosos. Eu posso fazer um vídeo só sobre isso, porque tem muita coisa pra falar. Então comentem se vocês quiserem mais um vídeo sobre esse tema, para dar uma ajudada no engajamento, porque deu muito trabalho fazer esse vídeo. Dá um like ou compartilha com alguém que você se relaciona, que é do sexo oposto, para que assim essa pessoa também
consiga entender melhor as suas diferenças, consequentemente gerando assim um relacionamento mais saudável. Muito obrigado por você ter assistido até aqui, você sabe que eu sou eternamente grato por isso. Não esqueçam, durante o mês de fevereiro, somente durante o mês de fevereiro, o cupom Logan tá dando 40% de desconto no Estratégia Vestibulares e 25% de desconto no Estratégia Militares. Pra quem não conhece, o Estratégia foi o curso que eu utilizei pra estudar. Se você tá estudando pra concurso militar ou vestibular e tá precisando de um curso pra te auxiliar, dá uma olhada na descrição ou no comentário fixado, lá vai ter um link de degustação da plataforma, mostrando opiniões de ex-alunos que foram aprovados, mostrando os materiais em PDF, as videoaulas, os simulados, banco de questões, correção de redação, tudo que você precisa ter para comparar com outros cursos concorrentes e decidir qual é o melhor para você, beleza? Um grande abraço e um beijo! Até o próximo vídeo. Pô, bacana, mano. Sensacional, mano. Trouxe aqui umas curiosidades bacanas, né, velho? Sobre essas questões das evoluções, né? Por que homens e mulheres são tão diferentes, né, um dos outros, assim, seja em forma de pensar, em forma de agir, em questões físicas, questões éticas, talvez, né? Sei lá. Enfim, maneiro, mano. Vou dar uma olhada aqui. Foi mal aí pelos flashes, rapaz. Editor novo fazendo test drive na área. Pô, maneiro, velho. Cara, eu tô olhando tanto pra tô admirando minha webcam ali, ó. Toda bonitona. Cara, bom vídeo aí do Matemática em Evidência. Eu não conheci o canal dele, curti, achei da hora as explicações aqui, as curiosidades que ele trouxe, né, mano? Bem maneiro. E, cara, alguns, eu não vou mentir não, mano. Algumas fazem muito sentido, cara. Sei lá, tá ligado? Assim, obviamente, eu vou acreditar no que ele tá falando aqui é real, né, velho? Obviamente, eu costumo dar. Eu vou de boa fé com. Não sei se for algo que eu realmente fico encucado, assim, não sei. Mas geralmente eu boto fé nos vídeos que eu reajo, né, velho? Sobre essas questões que eles trazem. Segundo ele, que ele usou bases de pesquisa científicas, geométricas, físicas, metafísicas, enfim. Foi estudo, foi pesquisa, foi dados que ele trouxe, né? Pra fortalecer o argumento dele aqui, né? Obviamente, deixa eu dar uma olhada aqui. Bem óbvio que ele não deixou as fontes na descrição, né, velho? Mas enfim. A gente pode, né, velho, o que é o correto a se fazer, é absorver essas informações e fazer uma pesquisa aprofundada depois pra ver se condiz com a realidade ou não, né? Mas eu não vou fazer isso não, eu vou de boa fé que ele tá certo aí mesmo, pô, faz sentido. Talvez pela ciência, essas são as explicações sobre esses comportamentos humanos, né, entre homens e mulheres. Não sei, enfim. Bom, rapaziada, mas gostaria de ouvir a opinião de vocês. Você concorda? Você acha que faz sentido? Isso aqui tem lógica? É assim que funciona, não é? Comenta aí a opinião de vocês e comenta aí o que vocês acharam da nova webcam também, mano. Pra mim aqui, pô, olha só a coloração que eu acho que ficou bem melhor, né? A imagem, enfim. Deixa uma opinião aí nos comentários. Lembrando, o link do vídeo original vai estar na descrição também, então vão lá, deixa um like, se inscrevam no canal do Matemática em Evidência, que ele merece pelo excelente conteúdo que ele traz aí pra gente. Fechou, rapaziada? No mais é isso, eu vou ficando por aqui. Um forte abraço, tamo junto, é nóis. Eu fui. O homem é um cavalo forte de coração.